Boa noite. Senado debate neste momento proposta que criminaliza porte de drogas. Votação deve ocorrer a qualquer momento. Nova operação contra o PCC apreende 3,5 milhões de reais em cheques. Vereadores de 3 cidades do estado de São Paulo estão entre os presos. E você vai ver também. 3 pessoas são resgatadas em situação semelhante à de escravidão numa pedreira no Rio Grande do Sul. Trabalhadores recebiam pedras de crack como pagamento. Corpos achados em barco à deriva no Pará eram de africanos. Restos mortais de 9 pessoas estavam na embarcação. Duas pessoas foram presas suspeitas de aplicar golpes ao oferecer assinaturas de revistas no Rio de Janeiro. Primeiro, elas anunciavam um preço baixo, mas na hora de fechar a venda, os valores eram bem maiores. Os agentes saíram para cumprir 7 mandados de prisão, além de busca e apreensão na Ilha do Governador, contra um grupo de estelionatários que fingiam ser representantes da Bienal do Livro para aplicar golpes. 2 pessoas foram presas, Reginaldo Vieira Rocha, apontado como motorista da quadrilha, e Pablo Barbosa da Silva, suspeito de receber os valores do golpe. Na ação, máquinas de cartões de crédito e brindes usados durante o golpe foram apreendidos. Segundo a polícia, os estelionatários uniformizados abordavam as pessoas na rua e diziam trabalhar para a Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Eles ofereciam assinatura de revistas por um preço abaixo do mercado e parcelado em diversas vezes. Mas sem que a vítima percebesse, no momento de receber o pagamento, os golpistas inseriam valores bem mais altos na máquina de cartão de crédito. Diogo Lázaro Bonfim, a companheira Michele Aparecida Silvério e a irmã dele, Bárbara Gabriele Machado, estão foragidos. Outras 2 pessoas que atuavam como representantes de vendas também são procurados. Segundo a polícia, Larissa Maia da Silva, enteada de Diogo, também participava do esquema, mas não há mandado de prisão contra ela. As investigações começaram a partir da denúncia de uma vítima em outubro do ano passado, que contou à polícia ter sido lesada pelos golpistas. Ela disse que foi abordada com uma oferta de assinatura de revistas, que custaria R$ 69. Somente depois, ao verificar o extrato bancário, descobriu que foi cobrado indevidamente mais de R$ 2.000 no cartão de crédito. 43 vítimas já foram identificadas. O prejuízo causado pelo bando foi de aproximadamente R$ 200 mil. Um jovem morreu afogado numa piscina durante uma festa rave no Rio de Janeiro. Ele ficou 20 minutos debaixo d'água. A família de Lucas Dantas do Nascimento esteve hoje no IML para reconhecer e liberar o corpo. Muito abalada, a mãe do jovem lamentou a falta de socorro ao filho. Eu queria uma solução, porque não salvaram meu filho. Só isso. Nem os amigos puderam salvar o meu filho, tantos amigos que ele tinha lá. Ninguém viu meu filho lá, ninguém. Lucas tinha 28 anos. 8 deles passados no Exército, onde entrou como soldado, foi a cabo e saiu como sargento. No domingo, ele estava em um festival de música eletrônica para comemorar o aniversário de um amigo. A rave foi realizada em um sítio de Guaratiba, na zona oeste do Rio. Os amigos de Lucas contam que em determinado momento ele se sentiu mal e foi até a piscina para se refrescar. Depois de cerca de 20 minutos, o jovem foi encontrado. Segundo o grupo que o acompanhava, ele teria passado todo esse tempo debaixo d'água e sem socorro. Lucas ainda foi levado em uma UTI móvel para um hospital da região, onde foi constatada a morte. O laudo do IML apontou que a causa foi afogamento. Para a família, o jovem foi vítima de negligência. Com certeza houve a negligência, com certeza. Eles fazem essas festas, gente. Todo mundo usa um montão de coisa. O meu filho não era drogado, o meu filho não era de beber. Ele gostava disso, mas lá rola tudo. Rola tudo. Eu não vou falar que o meu filho é um anjo, não vou. Mas o meu filho não era viciado, não era. Não quero que a mãe de outras pessoas passe pelo que eu estou passando. Hoje foi meu filho, amanhã pode ser o filho de vocês. Nas redes sociais, a organização do evento se solidarizou com a família da vítima e afirmou também que Lucas foi resgatado, debilitado, mas com vida e encaminhado ao hospital. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou a prisão de 2 médicos condenados pela retirada ilegal de órgãos de um menino de apenas 10 anos em 2002.
A investigação apontou que 3 profissionais forjaram o diagnóstico de morte cerebral da criança para cometer o crime. Um dos médicos já estava preso. A defesa do médico José Luiz Bonfito questionou a condenação de 25 anos e 10 meses de prisão por homicídio qualificado e motivo torpe, pena aumentada por ser contra um menor de 14 anos. Ele foi julgado em 2021, mas respondia em liberdade. José Luiz Gomes da Silva também foi condenado ao mesmo tempo de prisão. O advogado de José Luiz Bonfito disse que vai entrar com um pedido de habeas corpus para evitar a prisão imediata do médico. O delegado da Polícia Federal que conduziu a investigação não indiciou o doutor Bonfito. O promotor de justiça não pediu a pronúncia dele, ou seja, ele não devia a júri, porque ele achou que não havia crime. Mesmo assim, foi mandado a júri e foi condenado. Apontado pelo Ministério Público como chefe de um esquema de tráfico de órgãos humanos, o médico Álvaro Yanhas contestou a condenação do Tribunal do Júri a 21 anos e 8 meses de prisão. Ele está preso desde maio do ano passado. O julgamento de hoje no Tribunal de Justiça de Minas Gerais foi realizado apenas com a presença dos advogados de defesa. Os recursos foram negados. O crime aconteceu há 24 anos, depois que Paulo Veronese Pavese, de 10 anos, caiu do prédio onde morava em Poços de Caldas, no interior de Minas. Segundo a denúncia do Ministério Público, os acusados disseram que Paulinho, como era conhecido, tinha sofrido morte cerebral, mas na verdade a intenção era a retirada dos órgãos da vítima. A documentação teria sido forjada para que Paulinho se tornasse um doador. Além dos 3 médicos que tiveram os recursos negados, hoje outros 3 acusados de participação no caso foram condenados em primeira instância, mas seguem em liberdade. São ricos, são médicos. Se fossem os enfermeiros, já tinham cumprido a pena, já estava até do lado de fora. A pena que eles tomaram é menor do que o tempo que eles enrolaram para estar aqui no júri. 24 anos depois, nós vamos julgar a apelação. Cada um deles tomou 20. Justiça tardia é injustiça. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um carregamento com 2 fuzis, uma escopeta, 17 carregadores e 50 munições. O armamento foi encontrado em um carro interceptado na Via Dutra, na altura da Baixada Fluminense. O homem preso contou que saiu de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para entregar o armamento na comunidade da Rocinha. Ele iria receber R$5 mil pelo serviço. A Justiça do Ceará negou o pedido de prisão preventiva do empresário Israel Leal Bandeira Neto, que passou a mão nas partes íntimas de uma nutricionista em um elevador em março. Na decisão do juiz, ele deve depor mensalmente, está proibido de sair de Fortaleza e será monitorado por tornozeleira eletrônica. A defesa da vítima afirmou que a decisão é um retrocesso e que representa tolerância com esse tipo de comportamento. A defesa vai analisar se cabe recurso. O Ministério Público de São Paulo, em parceria com o GAECO, realizou hoje uma nova operação para desarticular um grupo criminoso associado ao PCC, suspeito de fraudar licitações em todo o estado. 13 pessoas foram presas. Os agentes cumprem 15 mandados de prisão temporária e 42 de busca e apreensão. As ordens judiciais incluem prisão cautelar de agentes públicos, como 3 vereadores de cidades do Alto Tietê e do Litoral Paulista. Em resumo, são algumas empresas investigadas, ou em nome de pessoas associadas ao primeiro comando da capital, ou em nome de laranjas, às vezes funcionários de algumas dessas empresas, que concorriam e simulavam competição em licitações de câmaras e prefeituras e também do estado de São Paulo. Além dos políticos, também foram presos funcionários públicos, advogados e empresários. Todo o material apreendido na operação foi encaminhado à sede do Ministério Público na capital paulista. Desses mandados de busca, nós temos como resultado, além, evidentemente, do material apreendido na busca de indícios, 4 armas de fogo apreendidas, isso acaba sendo um efeito colateral, né? Munições, um número grande aí de munições de diversos calibres, 22 celulares, 22 notebooks, 3,5 milhões de reais em cheques e algo em torno aí de 600 mil reais em espécie, além de 8.700 dólares.
Segundo o Ministério Público, a estrutura criminosa simulava a concorrência pública com empresas parceiras ou de um mesmo grupo econômico. Também há indícios de corrupção sistemática de agentes públicos e políticos e diversos outros delitos, como fraudes documentais e lavagem de dinheiro. Segundo a investigação, o PCC tinha influência na escolha dos ganhadores das licitações. No que foi levantado até agora, eles recebiam valores para favorecer as empresas nas prefeituras e câmaras. Até agora, o que a gente tem levantado é que esses valores podiam ser pagos em dinheiro, às vezes em Pix, às vezes por interposta pessoa, às vezes até diretamente, sem qualquer constrangimento. A principal empresa investigada tem contratos públicos que somam mais de 200 milhões de reais nos últimos 5 anos. Os contratos, sob investigação, foram firmados em pelo menos 12 cidades, entre elas Guarulhos, São Paulo, Ferraz de Vasconcelos, Cubatão, Arujá, Santa Isabel, Guarujá e Sorocaba. Na semana passada, o MP e o GAECO realizaram a Operação Fim da Linha, que prendeu, até agora, 4 dirigentes das empresas de ônibus Transwolf e UpBus, na capital paulista. Um continua foragido. As companhias também são acusadas de ligação com o PCC, mas, de acordo com o promotor de justiça, as operações não possuem ligação. Essa investigação é absolutamente distinta, o núcleo de atuação, pelo menos ao longo do que foi apurado até agora, é totalmente distinto. O primeiro comando da capital tem diversificado sua atuação, complexificado sua atuação em diversos ramos, inclusive no ramo público. A Polícia Civil de São Paulo finalizou o segundo inquérito que investiga novas denúncias de maus-tratos na escola Colmeia Mágica, na zona leste da capital paulista. Outras 37 crianças que teriam sofrido abuso desde 2009 foram identificadas pelas autoridades. Como não havia fotos nem vídeos das agressões, as 2 donas da escola e funcionárias não foram indiciadas. Roberta e Fernanda Serme, responsáveis pela Colmeia Mágica, já foram condenadas num primeiro inquérito por crime contra 9 crianças e estão presas desde o ano passado. A escola, fundada em 2002, hoje está fechada. A Polícia Federal concluiu hoje que ao menos 25 pessoas estavam na embarcação encontrada à deriva no litoral do Pará. A PF chegou a essa conclusão pelo número de capas de chuva que estavam no barco. No entanto, apenas 9 corpos foram achados. Documentos que estavam na embarcação apontaram que as vítimas eram imigrantes africanos da região do Mali e Mauritânia. A causa das mortes ainda está sendo investigada. O mais provável é que essas pessoas morreram de fome ou de sede. 3 pessoas foram resgatadas de uma pedreira clandestina no Rio Grande do Sul. Elas eram pagas pelo trabalho com pedras de crack. As condições em que os trabalhadores viviam impressionam. Mais um alojamento aqui, ó, pessoal. 2 trabalhadores dormindo aqui em condições bem precárias. 3 pessoas foram encontradas em uma pedreira na cidade de Taquara, município da região metropolitana de Porto Alegre. Elas passavam o dia trabalhando no local e, como salário, recebiam pedras de crack. Os agentes se depararam, então, com pessoas dormindo em cômodos que eram alojamentos improvisados, de uma forma muito precária e insalubre, né? Um ambiente que atentava contra a própria dignidade dessas pessoas, desrespeitando ali qualquer norma sanitária, trabalhista, ambiental, enfim, uma série de crimes, além do tráfico de drogas que ocorria aí como forma de pagamento pelo trabalho executado. Após 6 meses de investigação, a polícia identificou pelo menos 7 pessoas envolvidas. Elas devem responder por tráfico de drogas e trabalho análogo à escravidão. A materialidade, os elementos informativos colhidos até o momento são bastante contundentes. Não se descarta a possibilidade de outros lugares, outras pedreiras com outros viciados também, né, trabalhando nessas pedreiras. Todos os trabalhadores eram gaúchos e já eram usuários de drogas. Quando questionado sobre as irregularidades, o proprietário do local ficou em silêncio.
A origem dos entorpecentes que eram usados como moeda ainda vai ser apurada. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Brasil com Igor Silveira. Boa noite, Igor. Como é que fica essa quarta-feira? Vamos lá, boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Olha só, a quarta-feira ainda vai ser com chuva forte e volumosa em grande parte da região norte. Já no Nordeste, essa chuva se concentra em boa parte do Maranhão e também do Ceará. No interior, o sol aparece, mas chove em pontos isolados no período da tarde. Já no Sudeste, o dia vai ser abafado, tem previsão de chuva, mas a máxima pode chegar aos 34 graus no Rio de Janeiro, 30 graus em Belo Horizonte e 31 graus em Vitória, no Espírito Santo. E uma frente fria que vai ser a responsável pela mudança na temperatura em São Paulo. Amanhã a máxima ainda fica na casa dos 29 graus, mas entre a tarde e a noite chove forte e a partir de quinta-feira os termômetros registram 20 graus na quinta e 22 graus na sexta-feira, com previsão de chuva. No sul do país ainda chove em partes do Paraná, mas em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul o sol aparece. Mas por causa de uma frente fria não esquenta tanto por lá não, viu? A máxima não passa dos 25 graus amanhã. Por outro lado, olha, no centro-oeste os termômetros registram 32 graus em Cuiabá, mas tem previsão de chuva forte no período da tarde. Uma ótima noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Friozinho que eu gosto. Vai começar, Igor. Obrigada. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, defendeu a manutenção do veto a um dos pontos do chamado projeto das saidinhas. O ministro participou de uma audiência pública na Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados. Durante mais de 3 horas, Ricardo Lewandowski respondeu a perguntas dos parlamentares. Ele disse que está disposto a negociar pontos da portaria que aumentou as restrições para os chamados CACs, caçadores, atiradores e colecionadores. Já sobre o veto do presidente Lula ao projeto das saidinhas, Ricardo Lewandowski argumentou que o presidente sancionou 90% do texto, mas barrou o artigo que impede a visita dos presos às famílias por considerar que ele fere os princípios constitucionais da dignidade humana, da individualização da pena e da proteção à família. O presidente, como todos sabem, é um cristão. Ele é um católico cristão e a família é um dos valores fundamentais, não só do cristianismo, como também de outras religiões, do judaísmo, também dos muçulmanos. Portanto, o presidente da República, então, sancionou praticamente na íntegra esse projeto das saidinhas, à exceção da família. O ministro também foi questionado sobre a fuga no presídio de Mossoró e garantiu que foi a única e será a última. A situação que levou à fuga dos presos está corrigida. Nós reforçamos as celas, trocamos as luminárias, pusemos câmeras de monitoramento. As questões estruturais estão superadas e quero afirmar a vossas excelências que a volta dos presos para Mossoró demonstra exatamente a confiança absoluta da administração na segurança daquele presídio federal. Em São Paulo, o consórcio Novo Litoral venceu o leilão de concessão do lote Rodovias Litoral Paulista. A parceria público-privada prevê obras em mais de 213 quilômetros de rodovia que vão do Alto Tietê ao litoral sul do estado. O leilão aconteceu na manhã de hoje na Bolsa de Valores de São Paulo. 2 empresas participaram da disputa pela concessão. Por ser uma parceria público-privada, o governo de São Paulo estipulou que financiaria no máximo 199 milhões e meio de reais anualmente. Quem oferecesse o maior desconto venceria o leilão. E o ganhador foi o consórcio Novo Litoral, que ofereceu um desconto de 10,17%. Já a Acciona, empresa espanhola concorrente, deu como lance um desconto de apenas 1%. Assim, o estado de São Paulo terá que desembolsar pouco mais de 178 milhões e meio de reais. Já o consórcio Novo Litoral deverá arcar com quase 20 milhões e meio de reais por ano do projeto. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, avaliou o resultado como bem-sucedido e afirmou que o desconto de 10,17% é razoável e está dentro do esperado.
Às vezes, quando você tem um desconto muito alto, o que você vai ter é destruição de caixa, dificuldade para cumprir códigos financeiros e dificuldade para atingir os objetivos da concessão. Então, dentro do que você estabeleceu, um desconto de 10%, etc., é algo esperado, é algo dentro do normal, então acho que está muito dentro do que a gente espera mesmo. O contrato entre o governo e a empresa é de 30 anos e prevê um investimento de 4,3 bilhões de reais para a realização de melhorias nas rodovias que atravessam as cidades de Arujá, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo, além das litorâneas Bertioga, Santos, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Imiracatu, Pedro de Toledo e Itariri, no interior do estado. O contrato prevê ampliações de duplicação de faixas, faixas de ultrapassagem, acostamentos, além da construção de ciclovias e de passarelas para pedestres. Haverá também um sistema de pedágio free flow, o chamado fluxo livre. Neste modelo, que já funciona em outros países, a cobrança é feita sem um pedágio físico, usando câmeras e sensores, como uma espécie de radar, que identificam o carro e cobram valor para o motorista posteriormente. O mercado financeiro reduziu a projeção de inflação para 2024, que passou de 3,75% para 3,71%. A meta da inflação para este ano é de 3%, com um intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual, podendo chegar a 4,5%. Já a estimativa para o Produto Interno Bruto registrou mais uma alta, subindo de 1,9% para 1,95%. A previsão para a taxa Selic neste ano ficou em 9,13% ao ano. Os dados são do Boletim Focus divulgado pelo Banco Central. E o dólar fechou o dia no maior valor em pouco mais de um ano, pelo segundo dia consecutivo. Com alta de 1,64%, a moeda americana encerrou esta terça-feira cotada R$ 5,27. A quinta alta consecutiva foi influenciada pelos conflitos entre Israel e Irã, o aquecimento na economia dos Estados Unidos e principalmente a mudança da meta fiscal para o ano que vem. Estudantes de escolas estaduais de São Paulo agora tem uma nova e muito importante matéria. Eles vão aprender sobre educação financeira. Desde pequena, Nicole sempre foi ligada a finanças. Pensava em cuidar do próprio dinheiro, poupar e até mesmo investir. Com a ajuda do professor, hoje ela já planeja as contas da família em casa. Eu e minha mãe, a gente decidiu fazer uma planilha de gastos na nossa casa para realmente ajudar a gente a economizar. E eu pedi ajuda para o meu professor para me explicar um pouco sobre isso, ele conseguiu me explicar. Aí a gente começou a anotar tudo que a gente gastava, começou a colocar uma média de dinheiro que a gente pode gastar indo para o mercado, comprando alguma coisa. Essa mudança na vida da Nicole veio depois que ela começou a participar das aulas de educação financeira na escola. Assim como ela, 1 milhão de alunos da rede estadual de São Paulo também começaram a aprender esse ano como cuidar do próprio dinheiro. A nova disciplina deve trabalhar temas como consumo consciente, investimento, poupança e a possibilidade de realizar sonhos por meio da autonomia financeira. Mas o importante é que eles vão levar para dentro da casa deles a educação financeira, como um apagar de luz no ambiente economiza, o fechar ou abrir uma geladeira, como é que ele vai poder sonhar em ter um carro ou ter algo, pagar uma faculdade, economizando dentro de casa. O David se formou na mesma escola da Nicole e, apesar de não ter participado das aulas de educação financeira, criou o projeto Investins. A Investins, ela inspira, ensina e leva esperança para a juventude brasileira. A gente quer mostrar para o jovem que economia e educação financeira não é um bicho de 7 cabeças. E como a gente faz isso? Falando a linguagem do jovem. Esse professor explica que a nova disciplina também vem para transformar a sociedade no futuro. Hoje em dia os índices, de inadimplência são muito altos. Então, com essa inserção da disciplina de educação financeira, eu acredito que futuramente vai influenciar nesses índices, que a gente não vai ter mais tantas pessoas endividadas com cartão de crédito ou assumindo dívidas que não conseguem pagar. O Senado aprovou ainda agora, em primeiro turno, a proposta que criminaliza o porte e a posse de drogas. A repórter Franci Rodrigues está ao vivo em Brasília, acompanha tudo, traz mais informações. Franci, essa aprovação já era esperada, né? Qual foi o placar?
Sim, boa noite, Amanda, Augusto. Já era uma aprovação esperada, o placar foi de 53-9. Os senadores aprovaram a proposta de emenda à Constituição que criminaliza o porte e a posse de drogas em qualquer quantidade. Foi o que disse agora há pouco o senador Efraim Filho, ele é o relator da PEC, ele esperava, como você disse, essa aprovação com ampla maioria. E assim que eles proclamaram o resultado, ele, o relator, e o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, que inclusive é o autor da PEC, disseram o seguinte, que a medida não afeta os pacientes que usam derivados da cannabis e reforçaram que os usuários não terão penas de prisão. Por quê? Porque a PEC diferencia usuário de traficante, estabelece penas mais brandas para usuários e penas mais rigorosas para traficantes. Agora, no Supremo Tribunal Federal, os ministros julgam um tema semelhante, mas lá eles analisam a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Neste momento, o julgamento está suspenso por pedido de vista, mas o placar atual é de 5-1 pela descriminalização. Os senadores aqui no Senado já votaram em primeiro turno, já iniciaram a votação em segundo turno e só a partir daí, porque é uma PEC, ela precisa ser votada em primeiro e segundo turno e a partir da votação em segundo turno a proposta vai ser analisada ainda pelos deputados lá na Câmara. Amanda, Augusto. Obrigado, Franci. O deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, expulsou um militante do Movimento Brasil Livre da Câmara dos Deputados. As imagens mostram o deputado dando empurrões e chutando o influenciador digital Gabriel Costenaro. A discussão teria começado depois de um debate sobre o projeto que regulamenta a atividade de motoristas de aplicativo. Nas redes sociais, o deputado disse que não é a primeira vez que Costenaro faz provocações e que não se arrepende do que fez. O deputado Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, disse que vai entrar com pedido de cassação de mandato contra Glauber Braga no Conselho de Ética da Câmara. A Polícia Federal detectou indícios de que o general Mauro César Lorena Cid usou a estrutura da Apex em Miami para vender as joias que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu de presente em viagens. O general é pai do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do então presidente da República Bolsonaro, e foi indicado pelo próprio Bolsonaro para comandar o escritório da agência em Miami em 2019, onde ele ficou até 2023. Agentes da Polícia Federal serão enviados aos Estados Unidos para aprofundar a investigação. Procurada, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos diz que criou uma comissão para apurar os fatos. A defesa de Jair Bolsonaro questiona a competência do Supremo Tribunal Federal para conduzir a investigação. A Polícia Federal deflagrou mais uma fase da Operação Lesa Pátria com o objetivo de identificar as pessoas que financiaram e promoveram os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Ao todo foram expedidos 18 mandados de busca e apreensão pelo Supremo Tribunal Federal nos estados do Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Pará, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Tocantins e Mato Grosso do Sul. Os investigados podem responder pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado qualificado e associação criminosa. O Senado aprovou agora há pouco, em segundo turno, a PEC que criminaliza o porte e a posse de qualquer quantidade de drogas. Foram 52 votos sim e 9 não. Agora a proposta segue para a Câmara. O plenário do Conselho Nacional de Justiça analisa ações sobre as condutas do ex-juiz federal e senador Sérgio Moro e de outros magistrados durante a Operação Lava Jato. Ontem, o próprio CNJ determinou o afastamento da juíza Gabriela Hart, que substituiu Sérgio Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba. E hoje estava na pauta do CNJ o processo sobre as condutas de Sérgio Moro, mas o relator do caso, o corregedor Luiz Felipe Salomão, decidiu desmembrar o processo. O corregedor Luiz Felipe Salomão decidiu adiar a apreciação do caso do senador Sérgio Moro. Em relação ao senador Moro, foi o único que não teve cautelares. Então, eu acho que para a fluência melhor dos trabalhos, eu desmembro o feito em relação ao senador Moro, retiro o encaminhamento do voto em relação a ele, seguimos no julgamento só em relação aos magistrados em atividade.
O corregedor manteve a ação contra a juíza federal Gabriela Hart na Operação Lava Jato e outros magistrados, incluindo o atual responsável pela 13ª Vara, Danilo Pereira Júnior, e os desembargadores federais Loraci Flores de Lima e Carlos Eduardo Thompson Flores, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ontem, o próprio CNJ determinou o afastamento da juíza Gabriela Hart, que estava em uma vara criminal. As informações que embasam este julgamento estão no relatório do CNJ sobre as ações que apuram a conduta de Sérgio Moro e de outros magistrados para verificar o funcionamento da 13ª Vara Federal de Curitiba. Segundo o documento, Sérgio Moro, quando juiz da Lava Jato, e os demais magistrados investigados agiram para tentar direcionar recursos de acordos de delação e de leniência pagos pela Petrobras. Parte desses valores seriam destinados a uma fundação privada que ainda seria criada. Entre 2016 e 2019, o então juiz federal Sérgio Fernando Moro, a juíza federal substituta Gabriela Hart, da 13ª Vara Federal de Curitiba, o procurador da República, coordenador da Força Tarefa, Deltan Martinazzo Dallagnol, e procuradores da República atuaram para promover o desvio, com auxílio de agentes públicos americanos e dos gerentes da Petrobras, de R$ 2.567.756.592, destinados originalmente ao Estado brasileiro para a criação de uma fundação voltada ao atendimento de interesses privados. O desvio do dinheiro só não se consumou em razão de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu todos os efeitos da decisão judicial proferida pelo juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba. O senador Sérgio Moro informou que 2,2 bilhões de reais foram devolvidos à Petrobras sem que nenhum centavo tenha sido desviado, e acrescentou que deixou a 13ª Vara antes da constituição da fundação cogitada para receber valores do acordo entre a Petrobras e autoridades norte-americanas, e jamais participou da discussão ou consulta a respeito dela. O julgamento no Conselho Nacional de Justiça, no CNJ, ainda não acabou. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do órgão, considerou ilegítimo e arbitrário o afastamento disciplinar da Gabriela Hart e de outros magistrados e votou pela revogação do afastamento de todos os envolvidos. Acompanharam o mesmo entendimento os ministros José Rotondano, Alexandre Teixeira e a ministra Renata Gil. O ministro Caputo Bastos defendeu o não afastamento da juíza e do juiz Danilo Pereira Júnior. O subprocurador-geral José Adonis Calou, representante do Ministério Público, votou contra o afastamento da juíza federal Gabriela Hart e defendeu que o Conselho Nacional de Justiça instaure um processo administrativo para apurar os fatos. Até agora, só a ministra Mônica Nobre acompanhou o relator. Olha, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, São Paulo chegou a 305 mortes causadas pela dengue em 2024. Os casos notificados ultrapassaram 1.300.000. Para conter o avanço da doença, o governo anunciou investimentos de 20 milhões de reais. O estado vai comprar 6.000 litros de inseticida para combater a forma adulta do mosquito e pretende abrir 28 leitos no Instituto Emílio Ribas. Bota coragem nisso. E olha, uma mulher foi parar na delegacia depois que levou para uma agência bancária em Bangu, no Rio de Janeiro, um cadáver em uma cadeira de rodas para conseguir um empréstimo de 17 mil reais. Ela ainda pega na mão do homem, identificado como Paulo Roberto Nunes, para que ele assine o documento. Veja só, pega na mão para que ele assine o documento. Claro que os funcionários da agência desconfiaram e chamaram a polícia. Segundo o SAMU, Paulo Roberto tinha 68 anos e estava morto havia algumas horas. Para os agentes, Érica de Souza disse que era sobrinha do idoso. A polícia vai apurar ainda se outras pessoas participaram do crime. Depois da ocorrência, o corpo do idoso foi levado para o IML. O Rede TV News desta terça-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite para você. Obrigada pela audiência. Nos vemos amanhã às 7h15 da noite. Boa noite. Até lá.